Pois então, cara, mas essa discussão ela é controversa, sabe? É bem disso que nós vamos começar a falar agora. Nós vamos ter que nos dedicar nos próximos dias, né, a estudar um fenômeno que nós só estudaríamos um pouco mais a fundo na física no ano que vem. Por isso eu quero gastar um pouco de energia falando da Feira de Ciências. Cara, se uma deficiência que a minha aula tem é a falta de atividades práticas. Tenho certeza que para que a gente consiga fazer um trabalho teórico razoável que dê sustentação para o que tu vai enfrentar no vestibular, com 3 aulas semanais apenas não dá para fazer muita mágica. Quando a gente tem aulas experimentais na maioria dos lugares é uma aula extra, né, a mais do que essa 3ª aula por semana. Mas não que diminua minha culpa. Não quero fazer minha culpa. Eu sou culpado de não ter mais experimentos físicos na tua aula. Durmo tranquilo porque sei que faço um trabalho teórico honesto, focado para o vestibular, que vai ser um momento definitivo na tua vida. Tu escolher uma boa universidade e fazer um curso superior que tu ame, né, que tu defenda com amor, que tu estude com carinho para poder ter retorno financeiro, né? Nesse mundo capitalista, o cara tem que ter retorno financeiro para poder proteger a família na selva de pedra, não tem jeito, já sabe disso. Cara, que tema bonito! Tema luz e solo, não é isso? Ano Internacional da Luz, né? Solo. Certo? Luz, meu Deus, é pura física. Essa aula vai ser sobre ótica. Eu vou dar uma aula de ótica para ver se tu pega algum tema desses dos quais eu vou citar para trabalhar experimentalmente na feira. Na feira, o ideal é que tu faça um experimento físico na frente do cara que não conhece física e mostra para ele, olha só a física funcionando. Mostra que a fórmula não é um delírio que estava no livro, que a fórmula tem resultado prático, ela prevê o comportamento da natureza. Cara, se tu fizesse um trabalho, por mais simples que seja, mais honesto com isso, cara, e é raro, poucos trabalhos realmente fazem um experimento que dá para mostrar um resultado para a galera. E não precisa ser o resultado certo, pode mostrar, olha como na prática a lei física sempre gera um certo erro. Pode mostrar o defeito, não precisa mostrar a coisa funcionando corretamente, pode mostrar, ó, deu errado. Por que deu errado? Deu errado porque tem atrito, deu errado por isso, por aquilo. Isso também é ciência, mostrar por que deu problema. Mostrar por que a tua previsão não foi de acordo com a qual os cientistas trabalhavam. Solo tem um monte de coisa física também que dá para discutir. Mas eu quero começar a falar de luz. Gostei da colocação do amigo. Luz, pô, mostrar pra galera que no mundo de verdade não tem cor. Eu não sei se é mais legal mostrar que o mundo não tem cor ou se é mais legal mostrar que o mundo é muito mais colorido do que a gente enxerga. Eu acho que é mais legal e mais honesto falar que na verdade o mundo é muito mais colorido do que a gente enxerga. Legal tu explicar para as pessoas que o que a gente chama de vermelho, o que a gente chama de branco, azul, preto, é na verdade a maneira como uma radiação eletromagnética está batendo no meu olho. Luz é uma radiação eletromagnética. Cara, te fazer entender o que é uma radiação eletromagnética vai exigir uns 3 anos. Só no final do 3º ano que eu vou te mostrar o que é campo elétrico. Só no final do 3º ano que eu vou te mostrar o que é magnetismo, o que é campo magnético. E só bem no finalzinho, nas últimas aulas do 3º ano, eu vou te mostrar o eletromagnetismo. E aí com ele, nós vamos ter uma chance de entender a loucura que é a luz. Luz é uma radiação eletromagnética. É uma doença. Luz é difícil de entender. Se tu conseguir mostrar pro cara que vem na feira de ciência, um de vocês conseguir dar uma ideiazinha pro cara o que é luz, que desafio, porque primeiro vai ter que tentar entender o que é luz, né? Eu só fui entender o que é luz, cara, meu Deus, quando eu já estava lá no meio da faculdade. Na tua idade, tu sabe, eu tirava 10 na prova de física. Luz, o que é luz? Luz é uma radiação eletromagnética. Agora, no meu coração, o que era essa radiação eletromagnética, eu não fazia a menor ideia. Vamos tentar, né, cara? Eu quero te mostrar um pouquinho de ótica. A ótica, na física, ela é dividida em várias partes. Tem a ótica física, que estuda a luz como radiação eletromagnética. Tem a ótica geométrica, que usa só geometria para poder entender os fenômenos que a gente
Enxerga. E tem a ótica fisiológica. A ótica fisiológica é aquela que entende, estuda o olho humano. Estuda o que é miopia, o que é hipermetropia, por que a gente usa lentes divergentes para curar o míope, por que o míope tem dificuldade de enxergar de perto, de longe, por que o hipermétrope tem dificuldade de enxergar de perto, por que é uma lente convergente que cura essa doença, o que é a presbiopia, a famosa vista cansada, o que é o astigmatismo, como curar o astigmatismo. Cara, eu fico até agoniado, meu Deus, por onde é que eu vou começar? Geralmente vai ser um mês de aula, eu vou te em uma aula tentar te falar um monte de coisa para tu escolher um desses temas, não para tu aprender, mas para tu saber que existe e ir fuçar num desses tópicos para que tu ilumine as pessoas que não sabem o que é luz, enxergam através dela e nem sabem o que é. Que tristeza, né? Tu viver no mundo sem saber o que está acontecendo na tua frente, sem saber por que eu enxergo vocês. Na ótica física, cara, é muito delicado porque eu quero tentar fazer o aluno entender o que é uma radiação eletromagnética. Na verdade, eu vou tentar só te dar uma noção do que é um campo elétrico e o que é um campo magnético. Tá na boca do povo, os opostos, os iguais. Isso serve tanto para cargas elétricas quanto para campos magnéticos. Cargas elétricas, um corpo é dito positivo quando ele tem excesso de partículas positivas, prótons. Um corpo é dito negativamente carregado quando tem excesso de elétrons. Se eu tenho um corpo positivamente carregado próximo de um corpo negativamente carregado, eles se atraem. Se eu tenho um corpo positivamente carregado próximo de um corpo positivamente carregado, eles se repelem. E negativo com negativo também repelem. Simples assim, os opostos se atraem. É chamado de lei de Dufay. Lei de Dufay. É o cara que organizou essa ideia. Então, peraí. Se eu tenho uma carga elétrica positiva, aqui, vocês devem aceitar que tem alguma coisa acontecendo em volta dela. Tem alguma coisa ali bizarra acontecendo. Tanto é que se eu pego essa outra carga positiva e tento aproximar, eu sinto uma repulsão, né? Eu não enxergo nenhuma coisa encostando na... Elas não estão se encostando, mas eu sinto a repulsão. Quer dizer que tem alguma coisa em volta dessa carga elétrica. Nós vamos chamar esta coisa invisível de campo elétrico, porque a carga é elétrica. Honesto, né? Como é que nós vamos representar esse campo elétrico, já que ele é invisível? Os cientistas tiveram uma ideia. Vamos desenhar qual seria o caminho que uma partícula positiva tomaria se ela fosse abandonada ao redor daquela carga positiva. Se eu pegar essa partícula positiva e abandonar ela aqui, para onde é que ela vai? Aqui, para onde é que ela vai? Aqui. Uma maneira tosca de representar o campo elétrico é com essas linhas. Essas linhas são chamadas linhas de campo elétrico. O que essas linhas representam? Representam a trajetória de uma partícula positiva, como um próton. Se eu jogar a partícula positiva aqui, ela não vai para lugar nenhum? Vai para lá, né? Só não vou desenhar a linha porque eu ia acabar a minha vida e não ia terminar de desenhar as linhas, por isso que a gente só faz algumas. Na prática, cara, dá pra ver essas linhas. Tu pega uma partícula positiva, bota debaixo de uma folha de papel e joga ferro em pó aqui em cima, ou partículas carregadas aqui em cima, tu vai ver elas se alinhando em linhas bem fininhas. Então aquilo ali não é um delírio da cabeça do físico, é algo que realmente dá pra verificar em laboratório, que existem aquelas linhas. Aquelas linhas existem, a gente só não enxerga. Campo elétrico é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Pode ser negativa. Se a carga fosse negativa, como seriam as linhas de campo ao redor? A partícula de teste que eu uso para desenhar as linhas de campo são sempre positivas. Se eu largar uma partícula positiva aqui, para onde é que ela vai? Por isso que cargas elétricas negativas, o campo elétrico é convergente e não divergente. Tudo bem para vocês? Tu vê, é uma ideia tosca. Na prática a gente vê que cargas elétricas se atraem ou se repelem. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Tem uma carga positiva ou negativa, em volta dela tem alguma coisa acontecendo, eu só não enxergo. A gente chama esse fenômeno de campo elétrico, já que quem está originando é uma carga elétrica.
Para desenhar o formato do campo, eu uso partículas de teste positivas. Só que eu preciso até agora. Para que exista campo elétrico, eu tenho que ter cargas elétricas, que podem ser positivas. Acabei de demonstrar isso. Não vem com a ideia de que campo elétrico é só carga positiva. Eu represento a seta, que é uma criação humana, para tentar representar um fenômeno divino, natural, que Deus criou para os criacionistas. Então aquelas setas não são criações dos seres humanos para tentar representar algo que existe. Pode não ser a melhor maneira, talvez um de vocês tenha que criar uma nova teoria para representar os campos elétricos melhor. Nós até agora fazemos assim. Campo magnético é uma coisa bem mais delicada de compreender. Campo magnético, o homem percebeu que tinha rochas que tinham prazer em se grudar em certos metais, como se elas amassem metais. E aí em francês o cara chamava de imã, essa rocha, que era amante em francês, amante dos metais, que aportuguesando nós passamos a chamar de imã. Então imã na verdade vem do francês imã, que significa amante, amante dos metais. Uma rocha natural. Tu pega lá numa mina, tá, uma picareta, tira um pedaço daquela pedra estranha, de aparência estranha, e se tu solta ela perto de um pedaço de ferro, aquela rocha gruda no pedaço de ferro. Ama os metais. Amante dos metais. Ímã. Mais bizarro ainda, tu pega um pedaço de ímã, magnetita, o nome dessa rocha natural. Na verdade é uma ferrugem, é um óxido de ferro. O ferro enferrujou de um jeito especial e virou um pedaço de ímã. Tu pendura essa rocha por um barbante, ela oscila um pouco e depois ela aponta para o polo norte do planeta Terra. Que merda é essa? Como é que uma rocha, um pedaço de rocha que não pensa, sabe onde é que é o polo do planeta, Cacilda? Que merda é essa? Pode... Ah, o polo norte está para lá. Meu Deus, os astrônomos demoraram milhares de anos para conseguir entender o movimento das estrelas e calcular onde que era, supostamente, o ponto de rotação do planeta Terra. E a rocha sabe disso. A rocha sabe onde é que é o polo norte e onde é que é o polo sul. Não interessa, tenta enganar ela, ela descobre. Tu tampa as montanhas, tampa as estrelas, ela vai e gira, tá lá, polo norte e polo sul. Os chineses chamavam de Pedra do Sul, porque ela apontava o polo sul. Talvez por isso tenham sido os caras que navegaram mais, né, na antiguidade, né? Singraram mares que não dariam para navegar só olhando as estrelas. Quando nubla, o astrolábio não serve para nada. Tu te perde no mar e morre. Com uma bússola, não. Os chineses então descobriram que tem uma rocha especial que descobre os polos do planeta. Que é isso? Tu pega essa rocha e corta ela ao meio, o polo sul dela, que aponta para o polo sul da Terra, continua ali, e onde tu cortou, brota um polo norte. E a mesma coisa acontece com outro pedaço. Não importa quantas vezes tu corta essa pedra ao meio, sempre vai ter o polo norte, sempre vai ter o polo sul. Mesmo que reste só uma molécula de magnetita. Uma parte dela vai ter o polo norte, a outra parte da molécula vai ter o polo sul. Mesmo que fosse um átomo. Um átomo teria o polo norte e o polo sul. Quer dizer que os polos magnéticos de um ímã são inseparáveis. Atrai ou repele assim? Atrai porque os opostos. Se eu girar um dos ímãs, repele. Quem já brincou comigo já percebeu isso. Que atrai e tu gira um deles, aí ele gira e gruda do jeito que tu não queria. Certo? Nada demais. Inicialmente achávamos que campos elétricos e campos magnéticos eram coisas distintas. Com o passar do tempo é que nós percebemos que são coisas diretamente relacionadas. Se eu pego um pedaço de ímã, boto uma folha de papel sulfite em cima do ímã e jogo ferro em pó ali em cima, eu vou ver linhas muito finas que os cientistas decidiram que emergem do Polo Norte e penetram no Polo Sul. Essas linhas não vêm da mente humana, elas vêm de um experimento prático feito com ferro em pó. Essas linhas são chamadas linhas de campo magnético, já que representam o campo magnético ao redor do ímã. Essas são linhas de campo elétrico, aquelas são linhas de campo. Meu filho uma vez chegou dizendo que o professor dele disse que a bússola apontava para o Polo Norte, porque no hemisfério norte tinha mais minério de ferro. O
Por sorte o guri veio duvidando dessa história absurda. Eu falei pra ele, não, o professor não errou, ele se enganou. Tu entendeu errado, o professor jamais falaria isso, né? Mas essa pergunta é honesta, por que que a bússola aponta para o Polo Norte? A bússola é um pedaço de ímã, como eu acabei de dizer. Se a bússola aponta para o Polo Norte, a única explicação é que a Terra é que nem um grande ímã. Eixo de rotação da Terra, Polo Norte geográfico, Polo Sul geográfico. Se eu disse que a bússola, o Polo Norte da bússola aponta para o Polo Norte, e se nós sabemos que os opostos é a lei de Dufay aplicada ao magnetismo, quer dizer que a Terra é um grande ímã, cara. Teu planeta é um ímã, dá para acreditar? E lá no Polo Norte geográfico tem um Polo Sul magnético. Para o Polo Norte ser atraído pelo Polo Norte, é porque na verdade o Polo Norte geográfico tem um Polo Sul magnético. A Terra é um ímã. E o Polo Sul do ímã está no Polo Norte geográfico. Bizarro, né? Quem é que está aqui perto do Polo Sul geográfico? É o Polo Norte. Isso porque os opostos se atraem. Nesse negócio do ímã, porque tipo, a maioria deles tem a forma de um quadrado ou uma coisa. Então, tipo, como saber qual parte está apontando para o norte? Só se pendurar ele. Tá. Esses dias eu precisei saber onde é que era o Polo Norte e onde é que era o Polo Sul de um ímã que eu estava fazendo um motorzinho lá em casa. Eu não sabia. Eu pendurei o ímã por um barbante e eu sabia mais ou menos quando é que é Polo Norte. Aí a parte dele que apontou para o norte, eu peguei uma caneta e escrevi N. E a outra parte que apontou para o sul, eu escrevi Sul. Ele descobriu onde é que eram os polos do meu ímã. Essa é daí que veio a ideia de Polo Norte e Polo Sul, porque apontava para o Polo Norte, vamos chamar de Polo Norte. Bizarro, né? Então não dá para olhar no microscópio e ver umas setinhas apontando. O ser humano é que decidiu que essas linhas brotam do Polo Norte e penetram no Polo Sul. Experimentalmente a gente só sabe que tem alguma coisa contínua representando esse fenômeno bizarro que é o magnetismo. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é esse magnetismo. Alguém vai fazer uma colocação ali? Às 10 horas eu precisava falar com a gente. Também. Meus queridos, a pergunta é, o que está acontecendo dentro do ímã? O que está acontecendo no planeta Terra para ele ser um ímã? Na verdade, todas as substâncias da tabela periódica reagem aos ímãs. Algumas são fortemente atraídas pelos ímãs, são chamadas substâncias ferromagnéticas, porque agem que nem o ferro. Cobalto e níquel são exemplos. Tem substâncias que são fracamente atraídas pelos ímãs, por exemplo, vidro e alumínio. Quando tu botou um ímã na janela, tu não sentiu ele grudando, né? Mas ele teria grudado se ele fosse mais forte, ele atraiu a janela, só que tão fraco que tu não percebeu. Vidro é atraído por ímã. Nunca percebesse isso, que pena. Alumínio também é atraído por ímã. E quando tu briga com teu ímã, tu vai achar que não acontece nada. Acontece uma atração tão fraca que tu nunca percebeu. Essas substâncias que são fracamente atraídas por ímãs são chamadas de substâncias paramagnéticas. Ao contrário das primeiras que eram... Ferro. Muito obrigado. Tem substâncias que são repelidas pelos ímãs. Por exemplo, o ouro e a prata. Se tu pegar ouro e botar próximo de um ímã poderoso, o ouro vai ser repelido. A prata também. Então são substâncias diamagnéticas. Ferromagnéticas, fortemente atraídas. Paramagnéticas, fracamente atraídas. Diamagnéticas, fracamente repelidas. O senhor não tem nenhuma substância que não reaja ao ímã? Não! Todas as substâncias reagem ao campo magnético, ou são atraídas ou são repelidas. Tu é um ser magnético. Tem magnetismo no teu corpo. Foi através de uma coincidência que o ser humano conectou a eletricidade com o magnetismo. Um dia um sujeito foi dar uma aula, o nome dele, Ørsted, sobrenome? Ørsted. Quando esse sujeito foi dar uma aula de eletricidade, ele por acaso estava com uma bússola no bolso naquele dia, incomodando. Ele montou um circuitinho elétrico, lâmpadazinhas, liga a bateria, a lâmpada acende, desliga a bateria, a lâmpada apaga, explicando os circuitinhos elétricos, e a bússola incomodando no bolso. Quando ele tirou a bússola e botou do lado do circuito elétrico, ele tomou um susto. Ele percebeu que ao ligar o circuito elétrico, a bússola não apontava mais para o norte. E quando ele desligava o circuito, a bússola voltava a apontar para o norte. Ele percebeu que a corrente elétrica que circulava o circuito estava atrapalhando a bússola. Mas se a bússola é um ímã, isso prova que corrente elétrica gera campo. Cara, o eletromagnetismo surgiu com a famosa experiência de Ørsted.
Ah, tá aí, entendi, cara, por que a matéria é magnética. Se corrente elétrica gera campo magnético, se uma partícula carregada se deslocando gera em volta dela um tipo de um ímã, e se nós somos feitos de átomos, que são estruturas que têm cargas elétricas em movimento, claro, a eletrosfera de um átomo é um ímã ambulante, porque a eletrosfera é feita de cargas elétricas em movimento. Então, tu além de um ser elétrico porque é feito de átomos, que são cargas elétricas, como dentro desse átomo tem movimento, tu também é um ser magnético, tu é um ser eletromagnético. Ah, então é por isso que tu emite um tipo de luz que eu não enxergo das tuas entranhas. Cada átomo teu cospe um tipo de luz que é chamada infra, porque tem uma frequência abaixo da luz Solar. A branca. Vermelha. infravermelho. Abaixo da luz vermelha. Infra, gente, é abaixo, vermelho é vermelho. Infravermelho é abaixo do vermelho, pelo amor de Deus. Quer dizer que a frequência da luz infravermelha, é uma luz que a gente não enxerga, é menor que a da luz vermelha. Que é a menor frequência que tu enxerga com o olho. Não, enxerga com a bunda. O teu olho é uma máquina ruim de enxergar radiações eletromagnéticas. Ela só enxerga uma pequena faixa de frequências que vai do vermelho ao violeta. Acima do violeta é uma cor que tu não enxerga. Na prática ela existe essa cor, porque a cor é a frequência com que a onda saculeja. Quer dizer que existem infinitas cores abaixo do vermelho e acima do violeta, que tu não enxerga com esses olhos, mas elas estão agora aqui presentes. Inclusive, cara, tem uma luz que sai de dentro do teu corpo, que seria mais vermelho que o vermelho que a gente enxerga. Só que eu não enxergo essa luz, eu só enxergo a luz refletida na tua casquinha, que nem veio de ti, veio da lâmpada. Eu só te enxergo porque tem uma fonte luminosa que joga luz na tua casquinha. Essa casquinha reflete essa radiação eletromagnética para o meu olho e eu enxergo só essa luz que sai da tua casquinha. Se não houvesse luz visível aqui, eu não te enxergaria, mas aí eu posso pegar aquele óculos do filme, né, de guerra, que o mocinho que vai salvar o mundo usa para ver os inimigos à noite. E os inimigos aparecem em vermelho, certo? Por que eu conseguiria te ver sem luz visível usando essa máquina? Porque essa máquina não capta luz, ela capta radiação infra. E como tu tá mais quente do que a parede, do que o chão, do que a carteira onde está sentado, teus átomos vibram mais. E se teus átomos vibram mais, eles emitem uma frequência de radiação diferente dos corpos frios. Por isso que dá para distinguir os corpos que têm diferentes temperaturas devido à radiação infravermelha. Cara, luz. Luz é uma radiação eletromagnética. Quando o homem começou a desvendar o eletromagnetismo, um sujeito chamado Hertz fez algo incrível. Ele percebeu que se ele pegasse um pedaço de fio, fio condutor de cobre, como esses que alimentam essas lâmpadas, como aquele pedacinho de fio que está chegando na caixa de som ali escondidinho, ele percebeu que se ele pegasse partículas carregadas nesse fio, se esse fio tivesse carregado positivamente, ele gera campo magnético ou elétrico? Carga elétrica gera campo elétrico. Olha o nome, carga elétrica, campo elétrico. Para que uma carga elétrica gere campo magnético, ela tem que começar a sacudir. Lembra? As cargas elétricas em movimento atrapalhavam a bússola. Quando as cargas elétricas estavam paradas, a bússola não era atrapalhada. Um fio com carga elétrica gera campo elétrico. Só que se eu começo a sacudir essas cargas elétricas por um lado e para o outro dentro do fio, tipo uma corrente elétrica, além de campo elétrico vai gerar campo magnético. Cara, se eu pegar um pedaço de fio condutor e começar a sacudir as cargas elétricas desse fio para um lado e para o outro, vai emanar dele um tipo de luz que eu não enxergo, que a gente chama de onda de rádio. Onda de rádio é que nem a luz, são campos elétricos e magnéticos oscilando. O que o Hertz fez foi revolucionário. Ele pegou um pedaço de fio, levou para um lado do mundo, começou a sacudir cargas elétricas lá. E aí começou a emanar do fio radiação um tipo de luz, que a gente chama de ondas de rádio, que na época foram conhecidas como ondas hertzianas, porque Hertz criou. Tu acredita que esse cretino botou um fio igual aquele,
do outro lado do mundo. Um fio no ar, um pedaço de fio no ar. Tu acredita que nesse fio surgiu uma corrente elétrica igual àquela que foi gerada no fio que estava no outro lado do mundo? Instantaneamente. É assustador, é paranormal. Tu pega um pedaço de fio aqui e bota um outro pedaço de fio lá em Nova York. Fios parecidos, mesmo tamanho. Quando eu começar a sacudir carga elétrica nesse fio, o fio que está lá não tem conexão entre os fios, cara. Eu não levei um fio daqui a Nova York, é no ar. O fio está mergulhado no ar, na tua frente. Tu encosta nele e toma um choque. Porque uma corrente elétrica surge lá no fio. Já ouviram falar em rádio? Sim, cara, o cara sacode os elétrons da antena lá no Morro da Cruz e a antena do teu carro saculeja com a mesma frequência, cara. É assim que chega pelo ar a onda eletromagnética. É que nem luz, só que tu não enxerga. Tu imagina que legal tu mostrar isso para as pessoas, né? Fazer as pessoas entenderem o que é a radiodifusão. A maioria liga o rádio, ai que legal, vou escutar minha musiquinha. Não entende a mágica física que está acontecendo. Porra, que legal. Calma que só estamos começando. Tem muita coisa ainda pra gente falar. Então a primeira coisa legal que tu poderia falar dentro da ótica física, tentar mostrar para as pessoas ou o que é campo elétrico, já estou feliz porque tu vai mostrar um pedacinho do que é a luz, ou mostrar o que é campo magnético, ou mostrar que um está relacionado com o outro. Assim tu vai dar chance para as pessoas entenderem o que é uma radiação eletromagnética e as consequências desse conhecimento para a vida dos seres humanos hoje. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de ótica geométrica e ótica fisiológica.